Amém, amém. Deus abençoe, irmãos. Nós vamos colocar de pé, vamos à leitura da palavra em 2 Coríntios, capítulo 5, o versículo 1. Segundo Coríntios, capítulo 5, verso 1. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Senhor dos exércitos, estamos suplicando que o Senhor, através da sua palavra, fale conosco. Cada um de nós temos que ter mais segurança naquilo que o Senhor já fez. Crer de verdade, ser sustentado por esta palavra. Fale conosco como o Senhor fala no cântico, na oração, na leitura, fale na pregação, para que o povo seja abençoado. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Pode ser. Vamos comentar um pouquinho sobre a terra, o paraíso e o milênio. Nós temos este corpo no qual vivemos nessa terra por um espaço de tempo. É um tempo limitado que Deus conhece do começo ao fim. O salmista diz que todos os dias foi contado. Deus já conhece todos os dias que vamos viver nesta terra. Nós mesmos passamos por alto muitas coisas sobre esse dia, o dia da saída desta terra. Mas, se vivemos um bom espaço de tempo aqui, irmão Brana diz que se Deus procura e você vive muito tempo na terra, ainda pode sofrer daquela doença novamente. Eu tenho uma experiência comigo mesmo que eu fui curado com 7 anos de idade. E depois de 50 anos, aquela doença voltou outra vez. E Ele é o mesmo Senhor que sara. Amém? Agora, é um privilégio viver? É. Eu vou dizer, eu não quero ficar enfermo, não. Então teria que ter morrido alguns anos atrás, para não ter aquele mesmo tipo de enfermidade, quando varia-se de enfermidades o corpo humano, o tempo que você vive aqui na Terra. A gente está sujeito a isso, porque as dimensões que nós vivemos, que irmão Brana ensina que a luz, matéria e tempo são 3 dimensões. A matéria, você está em um corpo, o tempo você está limitado a ele,
E a luz você entra em contato através da visão. É luz, matéria e tempo. E logo tem a quarta dimensão, que é onde podemos encontrar as enfermidades. Está na quarta dimensão. A quarta dimensão está o rádio, a televisão, que você precisa de um aparelho para captar o que está aqui dentro do tabernáculo, ou mesmo dentro da sua casa. Porque tudo é enviado no ar, e aquilo vem em forma de fagulha, como o televisor, e tem um tubo que capta aquelas fagulhas e forma a imagem, e logo expõe a imagem na tela para você ver. Mas aquilo já está dentro de casa, simplesmente tem um aparelho que capta aquilo. E assim Deus está aqui, precisa de crentes que captam Deus. Diz irmão Branham, assim os anjos estão aqui. E precisa de crentes que captem o que os anjos estão fazendo aqui. E eles estão aqui. Só que eles estão numa outra dimensão, que não é na nossa de luz, matéria e tempo, nem na quarta, nem na quinta dimensão. Porque a quinta dimensão é a região dos perdidos, logo a sexta dimensão é a região dos salvos, e a sétima dimensão é onde está Deus. Por isso, aqueles que partem estão debaixo do altar. Uns estão debaixo do altar do sacrifício de Cristo, porque aceitaram a Cristo durante esse espaço de 2000 anos. E outros, como judeus, estão debaixo do altar, que não pode ser o de Cristo, porque eles rejeitaram o sangue por 2000 anos. Mas aquelas pessoas que morreram sob Hitler, Stalin, Mussolini e Eichmann, os 4 anjos da sexta trombeta, estes que morreram, que foram milhões, estão debaixo do altar. Não é o altar do sacrifício de Cristo, porque eles rejeitaram aquele sacrifício e nós aceitamos. Quem fica debaixo do sacrifício de Cristo são os eleitos, os filhos de Deus, que ele veio para o que era seus, que eram os judeus, os seus não receberam, mas todos quantos o receberam, judeus, gentios e samaritanos, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. São João capítulo 1, versículos 12 a 14. Então, é uma dimensão muito boa a que nós vivemos. Ainda que tem doença, tem problemas, tem dores, tem angústia, tem decepções, tem casamento, tem divórcio, tem homossexuais, tem lésbicas, tem tantos espíritos que trabalham nestas 3 primeiras dimensões. Está aí. Mas é uma dimensão onde você pode também regozijar ao ouvir Deus, ao ouvir Sua palavra, ao cantar um cântico, ao fazer uma oração, ao obter uma resposta vinda de Deus. Tudo isso satisfaz nós que vivemos nestas 3 dimensões, que é luz, matéria e tempo, que é o corpo natural. O corpo celestial é quando você parte daqui e vai para a sexta dimensão. Então ali é um corpo celestial. Esse corpo aqui, ele é bom. E tão bom que você pode comer, você pode beber, você pode andar, você pode sentir, você pode enxergar, você pode dormir, etc. Nesse corpo tem tanta coisa boa, como tem doenças, tem tantas coisas ruins que vêm a esse corpo. Mas, falando do lado do prazer que você tem, esse lado é um bom lado da primeira, segunda e terceira dimensão, que é o corpo natural. Esse você come, bebe e faz as demais coisas. No corpo celeste não se faz isso. Então, quando sai daqui e parte para o Senhor, você vai para a sexta dimensão,
E na sexta dimensão não se come, não se bebe, não se dorme. Então quem já está com sono agora começa a pensar, não dá para ir para lá. Mas você sente sono porque você está nesta dimensão. Se você tomar a sexta dimensão, você não terá sono. Você sente fome nesta dimensão, porque você está num corpo natural e mortal. Mas quando você tomar o corpo celestial, que é esse que Paulo disse que temos um não feito por mãos eterno nos céus, e esse corpo você desfruta dele quando você parte daqui. Quando você deixa esse corpo, que o médico diz, morreu, o coração parou, o cérebro parou, morreu. Quando você sai desse, você entra nesse que Paulo diz em 2 Coríntios 5. Temos um não feito por mãos, eterno nos céus. Então, enquanto você está nesse aqui terminando a vida, o outro está na espera de você sair do término dessa vida aqui para entrar na vida celestial. Amém? Bom, essas coisas não são miragem, e não é apenas um dito, não é que alguém disse, essas coisas são bíblicas, essas coisas estão na mensagem do profeta, o profeta falou sobre isso e nós estamos certos que é real. É verdade. Amém? Então, estamos olhando esse corpo terreno e o corpo celeste. Depois do corpo celeste, então nós temos que voltar à Terra. E voltar à Terra é para o milênio. Depois que a Terra já sofreu um primeiro batismo, que é esse batismo que ela sofrerá através das bombas atômicas de fogo natural, ela sofrerá. Porque o fogo que cai do céu para destruir os demais na Terra é depois do milênio. Mas o que acontece durante o período da tribulação, e vem a batalha do Armagedon, dentro desse período, essa terra será purificada para que nós possamos vir a ela como um novo Éden. Este Éden, onde nós viveremos 1000 anos em um corpo que voltaremos a comer e a beber novamente. Olha, eu tenho só até aí para falar para vocês, porque é o que eu tenho do profeta. Não posso falar a mais do que aquilo que o profeta falou. Ele diz alguma coisa que eu quero ler para vocês, no quinto selo 198. Ele diz assim, 197, a voz disse, sobre a terra tu foste um líder, falando daquela visão além da cortina do tempo. Então disse, eu não entendo isso. E a voz que estava falando, porém nunca vi de onde vinha, porém estava mais acima, falando-me, disse, se eu tenho morrido, eu quero ver a Jesus. Ele foi toda a minha vida, agora quero vê-lo. 199, quinto selo. A voz disse, não o podes ver agora. Ele, todavia, está mais acima. Vê você, isto foi debaixo do altar, no sexto lugar, o lugar onde vai o homem. Todavia, não era o sétimo lugar, onde está Deus. Era o sexto lugar. Ali estavam todos, estavam passando, parecia que havia milhões. Isso daqui é o corpo celeste. Quando você sai do terrestre, do natural, entra o corpo celeste, separa os filhos de Deus. Por isso eu estou falando sobre terra, que é o corpo terreno onde você vive hoje, logo celeste, onde você vai após a morte, e depois retornar para o corpo que come e bebe, que não é o natural. Isso tem que se guardar. Não é o natural. Porque tem um corpo que se come e bebe. E Jesus estava nesse corpo aqui, onde nós lemos
em São João, capítulo 21, verso 3. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Dizem-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede para a banda direita do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar, pela multidão dos peixes. Quando você está precisando de algo e não tem, e aparece Jesus e manda você lançar a rede do lado direito do barco. Talvez você está lançando a rede do lado esquerdo, do lado torto, do lado que não recebe. Lança do lado direito. Você está lançando a rede sem fé, do lado errado. Lança a rede do lado certo, com fé de que você vai receber aquilo. Entende? Então, aqueles discípulos a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Amém. Deus te dá pão com fartura, revelação com fartura. Peixe aponta para a revelação, com fartura que não rompe a rede. Disse-lhe Jesus: vinde jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. No início eles não sabiam que era o Senhor, mas quando mandou lançar a rede do lado direito do barco, e que eles lançaram e obtiveram uma resposta, quando eles obedeceram à voz do Senhor, ali estavam uma rede cheia de peixes grandes que eles não estavam aguentando puxar para o barco, mas conseguiram puxar para o barco. Obedeça a Deus e tenha sua rede cheia. Amém? E tenha a sua vida cheia de revelação. Mas obedeça a palavra. Quando você obedece, está cheio. Eu creio. Se você crê, agora, teve um tempo que você olhava e podia ver Jesus na praia e não conhecê-lo. Mas agora você o vê e o conhece. Após um tempo que você lançou a rede do lado direito, onde ninguém lançava a rede, você lançou pelo mandado da palavra de Deus e você colheu uma rede cheia de peixe, cheia de revelação de trovões, revelação de selos. Amém. E cada revelação desta está ali um peixe grande. Ele saiu do trono. Amém. A intercessão terminou. Amém. Agora você tem uma rede cheia de revelação. Ó, irmãos, nós precisamos cada dia de crer. Quando você crê, você pode puxar essas revelações todas para dentro do seu barco e depois comer com Jesus. Eu posso falar seguro com você. Quando Jesus te chama para um jantar hoje, Jesus não está chamando você apenas para cura física, porque o corpo termina. Ele está te chamando para uma coisa maior.
maior do que cura física. Ele está te chamando para a revelação da palavra. E esta revelação é que vai te satisfazer. É o que ele está te chamando. Vinde jantar. Vocês não querem jantar? Mas onde encontraste revelação? Já foram revelados os trovões. Vem jantar aqui agora. Ah, agora você pode encontrar a rede cheia de revelação. O crente cheio de revelação. E coloca diante de Jesus isto e coma. Jante com ele. Coma com ele. Sinta bem com esta revelação. E sabe como era isto? O corpo glorificado. Porque aqui você vê Jesus ressurreto. E quando Jesus estava ressurreto, não era corpo natural, não era corpo celestial, era corpo glorificado. Certo? Ali era um corpo glorificado que pode comer. Ele está mostrando para nós que o nosso corpo natural, na terra comemos, bebemos, cansamos, dormimos. Quando tomamos o corpo celeste, que dormimos no Senhor, quando se diz morreu, dormiu no Senhor, descansa no Senhor, você vai para a sexta dimensão, não se come, não se bebe, não sente dor, não tem problema, e aquilo que você não pôde ter aqui na terra, você já tem no corpo celestial. Bom, isso eu falo baseado no que William Branham teve quando ele passou para esse corpo e ele queria ter uma cadeira de descanso aqui na terra e não aguentou pagar aquela cadeira de descanso e a loja veio e buscou. Quando ele viu, lá do outro lado, tinha aquela cadeira quando a voz disse para ele, assenta-te. Ele olhou, era aquela cadeira que ele tinha perdido na terra. Ele tinha uma cadeira lá, já para o corpo celeste. Onde não precisa de sentar para descansar. Onde não se envelhece. Onde não se cansa. Apenas para ver recompensas que você tem em servir a Deus. O que você não conseguir na terra e for uma pessoa que ama a Deus e faz a vontade de Deus, você tem estas coisas do outro lado. Eu posso falar coisas até grotescas que você pode duvidar, mas William Branham disse que o cavalo dele estava lá do outro lado. Irmão Branham estava falando do paraíso. Irmão Branham falou o cavalo príncipe e o Fritz, que era o seu cachorro. Estava do outro lado. Oh, meus irmãos. Agora, aquilo ainda não tinha voltado à terra. Estava no paraíso. Estava no paraíso. Alguém diz, como que você pensa que vai ter cavalos lá no paraíso, cachorro no paraíso? Aí o irmão Branham chegou ao ponto de dizer, eu vou mostrar para você que no céu tem cavalo. Ainda que é simbólico. Ele diz, mas olha o capítulo 19 de Apocalipse, que quando vem o Senhor descendo com os seus fiéis montados em cavalos. O crítico não pode vencer a palavra. Ele tem que saber que há uma realidade no corpo natural, há uma realidade no corpo celeste e há uma realidade no corpo glorificado. Então, quando Jesus estava aqui comendo, ele já havia ressuscitado. Então, não é corpo celeste mais, é corpo glorificado. Enquanto ele estava num corpo celeste, ele diz, vocês não me toquem, porque ainda não subi para o meu Pai, vosso Pai, para o meu Deus, vosso Deus. Mas depois, quando ele já estava no corpo glorificado, ele falou para Dídimo, para Tomé, toca aqui para você ver, sou eu mesmo. Olha, você vai ver a ferida da lança, sou eu mesmo. Então, isso tudo é real. Certo? Era um corpo glorificado, porque Jesus comeu e disse para os discípulos, vocês têm alguma coisa para comer? Não tem, mas onde Jesus chega, tem. Amém!
Oh, meu irmão, minha irmã, se o seu lar está com dificuldade, se tem hora que você não tem o que comer, creia nele, peça a sua direção. Onde tem Jesus, ele traz comida, tanto natural como espiritual. Há uma alimentação. Deus traz alimentação para o seu povo. Se você não tem, chame Jesus à cena. Olha a hora que nós estamos vivendo. Jesus é a palavra da hora. Jesus é a mensagem de William Branham revelada e pregada hoje pelo corpo do Senhor Jesus, que é a sua noiva, sua esposa amada. Amém? Esse é o ministério que tem pão, que tem peixe, que tem revelação, que tem alimento natural. Pão, que tem alimento de revelação, peixe. Mistura isto. Você tem um Deus que tem fartura. Você tem um Deus que é dono dos céus e da terra. Mesmo quando ele veio na terra, ele provou: eu não preciso de tudo isso. Eu sou do céu, mas eu posso me contentar com fraldas tiradas, esses panos da canga do boi. Eu posso me contentar, eu vim do céu, mas eu posso me contentar em um berço chamado manjedoura. Eu vim do céu, mas eu posso me contentar em casa simples. Oh, esse é um filho de Deus, uma filha de Deus, que você veio de Deus e vai voltar para Deus. Você veio do céu e vai voltar para o céu. Então aqui no céu, você não pode ser aquela pessoa complicada. Você tem que ser como Jesus foi. Eu tenho que ser como Jesus foi. Ele veio da riqueza e viveu satisfeito na pobreza. Ele veio da fartura e viveu satisfeito no nada. Ele veio dos céus, de mansões, e viveu em casebres que não tinha uma cama para ele deitar. Ele podia dizer: as aves do céu têm o seu ninho, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. As raposas têm seus túmulos. As aves do céu têm o seu ninho, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Veio do céu, vim de Deus, e ele falou: o filho do homem que está no céu. Ele estava na terra, mas ele é do céu. E dizia: o filho do homem que está no céu. Alguém ficava confuso: ele é filho do homem ou não é? Ele está na terra ou no céu? Ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Como filho do homem, ele estava limitado à vista dos homens, mas ele pôde mostrar que ele só não estava na terra. Ele diz: o filho do homem que está no céu. Amém. Aleluia. Apenas eu pensei em falar pouco tempo nisso, porque tem estas coisas na mensagem de Branham e que não são confusas, elas são tão claras. Corpo natural, a gente vive aqui, sente muito bem, mesmo quando está doente, você quer cura? Já notou? Você está doente? Mesmo nesse corpo, você quer cura. É difícil um que pede a morte. E eu não sou a favor, nunca vi isso na mensagem de Branham, pedindo a morte. Crente não pede a morte. A morte vem e ele ainda ri. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está o inferno, teu aguilhão? O crente não é aquele que está dizendo: oh morte, venha me livrar aqui desse sofrimento. Eu não aguento mais viver aqui, não aguento mais sofrer. Não. O Filho de Deus, ele enfrenta. Você nasceu para passar o sofrimento aqui na terra. Jesus simplesmente pediu: se possível for, passe de mim este cálice. Quero sofrimento, quero a dor, passa de mim este cálice. Mas se não é possível passar sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Tem coisa que o crente tem que entender, que ele passa na terra. Ele passa na terra, ele pede a Deus: passa de mim este sofrimento, passa de mim esta luta, mas se não for possível passar sem que eu beba, faça-se a sua vontade, me dê graça, me dê força, eu enfrentarei o Calvário. Eu enfrentarei a sepultura e eu me manifestarei do outro lado. Amém. Agora, isso é para os filhos. Os filhos de Deus, eles têm segurança desta luz, desta verdade na qual nós vivemos.
mais um pedacinho aqui, quando estava naquela visão ainda, irmão Brana contando, no 207, do quinto selo, disse, essa jovem tão formosa tinha mais de 90 anos. Quando o irmão Brana olhou para ela e disse, ela agora jamais poderá mudar, porque está dizendo, precioso irmão, pensei, e disso tinha eu temor, estas pessoas são reais. Estas pessoas são reais. Quando você parte daqui para o outro lado, você é uma pessoa real. Não é uma coisa mística, não. É realidade. O corpo celeste é real. Essas pessoas são reais. Não iam para nenhuma parte. Não estavam cansados de estar ali. Não estavam cansados. Isso é o corpo celestial. E disse, por que não posso ver a Jesus? Disse, algum dia ele virá, e virá a ti primeiro, e tu serás julgado. Estas pessoas são teus convertidos, que tens guiado. Disse, e por ser um líder, tenho que ser julgado? Respondeu, sim. Irmãos, cada um de nós temos que pensar nisso. Um líder profeta, um líder apóstolo, um líder evangelista, um líder pastor, um líder mestre. E por ser um líder, tem que ser julgado? Sim, cada pastor será julgado pela mensagem que ele ouviu no dia que ele viveu. Cada um, você pensa que as pessoas vão ser julgadas, as pessoas de 2000 para cá, você pensa que elas vão ser julgadas pela mensagem que o irmão Brana pregou e disse Deus para ele, não diga a ninguém uma coisa que você não sabe? Não, de 2000 para cá, as pessoas vão ser julgadas pela revelação daquelas palavras que Deus disse para o irmão Brana, não diga a ninguém. A revelação. Porque até ali as pessoas não estavam entendendo. Mas quando o irmão Brana pregou os ungidos dos últimos dias, 262, tradução da voz de Deus, ele disse, porque ele mesmo estava esperando uma terceira etapa, ele diz, olha, a terceira etapa, em outras palavras, que eu estava esperando e preguei para vocês para esperar, já foi. E eu esperava e não sabia que ela já tinha passado. Foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. Cada líder vai ser julgado de 2000 para cá. Alguém diz, por que diz 2000 para cá? Porque a maior luz que nós estamos tendo da mensagem do profeta é de 2000 para cá. Quando entramos nesse outro lado, nós estamos vendo isso. Depois de 2000 é que nós estamos vendo estas coisas. Não sabíamos que o Cordeiro tinha saído do trono, tomado o livro, revelado os selos e que tinha acabado a intercessão, acabado a era. Nós não sabíamos que precisava do último entrar para o selo ser revelado. Nós não sabíamos disso. Ficamos sabendo de 2000 para cá. Então, os ministros vão ser julgados não pela mensagem que eles não conheceram até o ano 2000, mas pela mensagem que eles estão rejeitando de 2000 para cá. Serão julgados por essa mensagem. Amém? Sabe por quê? Porque são líderes. São líderes. E o povo que segue um líder cego vai pagar o preço da cegueira. E o povo que segue um líder que enxerga que os selos foram revelados vai sentir o prazer da revelação da luz. Aleluia. Oh, disse, é por ser um líder que tenho que ser julgado? Respondeu, sim. Então todo líder tem que ser julgado dessa maneira? Respondeu, sim. Perguntei, e São Paulo? Disse, ele terá que ser julgado com os seus. Então disse, se o grupo dele entra, então os meus também. Porque eu tenho pregado exatamente a mesma palavra. Ele batizou no nome de Jesus Cristo e eu também.
Eu quero aqui mostrar claro que as pessoas que mentem, tem ministros que mentem para o povo, dizendo que nós vamos batizar em nome de William Branham. Eu estou com a luz total na minha mão, dizendo aqui, ó, que quem entra é aqueles que foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Não existe batismo em nome de William Branham. Tem que ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Agora, nos trovões e nos selos, você tem que ser batizado com o profeta do dia. Porque, com Moisés, eles foram batizados no mar, na nuvem e em Moisés. Agora também, nós fomos batizados na primeira, na segunda etapa e na terceira, Branham. Fomos batizados. Tem que ser batizado assim. Agora, nas águas não. É em nome do Senhor Jesus Cristo. Se a pessoa não pode enxergar isto, então ela está cega mesmo. Ele batizou em nome de Jesus Cristo e eu também. E nesse momento, milhões gritaram a uma só voz. E disse, nisso estamos confiando. Pensei, se eu soubesse disto antes de vir aqui, eu haveria forçado as pessoas para que viessem. Elas não podem perder esta oportunidade. Mas o irmão Branham depois sabia, não adianta você forçar, elas não querem entrar. Você põe a mensagem, o alimento na boca delas, elas cospem na sua mão. Elas não querem o alimento, elas não querem a revelação, elas não querem ver que os trovões são a revelação que estão dentro dos 7 selos, não querem ver, está com a mensagem Laodiceia 38 na mão e não querem ver, estão com a mensagem Perguntas e Respostas número 478 na mão, mas não querem ver, estão com a mensagem Desvelar, tradução de Goiânia 273 a 278 na mão, mas eles não querem ver. Você põe na boca deles, eles cospem de volta na sua mão. Isso prova e eles não estarão lá. Oh, eu queria ter tempo agora. Hoje nós terminamos mais tarde um pouquinho. Ele disse, deixa eu aproveitar isso aqui. 219, quinto selo. Quando chegar Jesus e te julgar segundo o teu ministério, então regressaremos à terra para habitar no corpo novamente. Presta atenção. Ele disse, quando chegar Jesus e te julgar, que ainda não aconteceu, segundo o teu ministério, então regressaremos à terra. Regressar à terra é vir para o milênio. Isso é vir para o milênio, para o novo Éden, sem pecado. Como é que o corpo estava lá no primeiro Éden? Estava um corpo sem pecado, as glândulas estavam escondidas, não tinha se descoberto as glândulas sexuais. Quem descobriu isso foi a serpente, que mostrou para Eva. E Deus está nos convertendo novamente para o Éden, restaurado. Restaurado por quê? Porque lá não vai haver, no Éden não vai haver glândulas sexuais para casar com alguém, alguém trair e dar problema e brigar um com o outro. Lá não vai ter isso. Simplesmente vamos viver 1000 anos de paz em uma vida formosa de prazer que não pode nem ser dito com palavras humanas. Mas quero chegar até aqui para mostrar isso. Então regressaremos à terra para habitar no corpo novamente. Agora eu nunca havia pensado nisso anteriormente, porém isso é perfeito de acordo às Escrituras. Regressaremos à terra para habitar no corpo. Amém? Irmãos, a pergunta e resposta número 3, eu me esqueço o parágrafo agora. O irmão Branham diz que você está servindo a Deus, o corpo celeste está sendo formado dentro de você também, que é essa teofania. Dentro de você, a imagem que você tem. Vamos conhecer um ao outro lá. Só que não com esses cabelos brancos, não com essa careca. Lá teremos de 18 a 21 anos. Uma vida boa de se viver. Certo? Maravilhoso. Isso será o milênio também. E depois, isso será novos céus e nova terra. Amém?
no milênio, quando voltarmos, então aqui regressaremos e escutar habitar no corpo. Agora você tem que saber que quando voltar a habitar no corpo, não é esse corpo de pecado. É o corpo que come e bebe. É o corpo que Jesus teve, que é o glorificado, que comeu peixe, comeu pão. Esse é o corpo no qual nós vamos viver aqui na terra por 1000 anos, sem ter dor, sem ter problema, sem precisar de uma porta para atravessar. Você pode estar trancafiado, você pode sair pela parede, você pode entrar pelo telhado, você sem fazer buraco, sem deixar vestígio, porque é um corpo glorificado. O corpo natural tem limite, porque ele é formado de luz, matéria e tempo. O tempo te barra, o tempo bate, você enruga, o tempo bate, você envelhece, o tempo bate e te dá cansaço, o tempo bate e dói a coluna. Quer dizer, a idade vai chegando, isso é o tempo. Mas quando você sai do tempo e entra no corpo celeste, já não tem tempo mais. Quando sai do corpo celeste e já vem para o corpo glorificado, é um revestindo do outro, irmão, é um revestindo do outro, sem deixar vestígios. Assim como Pai, Filho e Espírito Santo é um só Deus, corpo, alma e espírito é uma só pessoa. Esses 3 corpos formam apenas o homem da eternidade. Não é apenas, vão formar 3. Cadê os outros 2? O irmão Branham diz que a virtude que você tem nesse corpo aqui, ela só dá uma colher de cinza. E aquilo que está nesse corpo, que dá uma colher de cinza depois de cremado, aquilo que você viveu nesse corpo, é que vai estar no corpo glorificado, no corpo celestial, e descer ao corpo glorificado para o milênio. Amém? Bom, eu queria falar mais alguma coisa aqui com respeito a conversão de irmão Branham, para me encerrar, a conversão de irmão Branham, antes quando o homem matou o cachorro do irmão Branham, irmão Branham pegou um rifle e foi para matar o homem. Ele era um garotinho ainda, hein? Ele era. E ele foi para fazer isso aqui, ó. Se você quiser ler em casa, o 5º selo 221. Quando ele foi para fazer isso, aquele senhor envenenou o cachorro dele. E ele prometeu, ele foi lá na tumba do cachorro e falou para o cachorro assim: Fritz, eu vou matar aquele homem. Alguém disse: olha aí, profeta. Mas ele era um garotinho. Diz: eu vou matar aquele homem, qualquer dia eu vou atropelá-lo com o meu carro. Aí no parágrafo 222 do 5º selo, ele diz: sabe você o que sucedeu? Eu mesmo guiei a esse homem ao Senhor Jesus Cristo e o batizei no nome de Jesus Cristo, e quando ele morreu, o enterrei. Uns quantos anos depois que morreu meu cachorro, eu fui convertido. Você tem que marcar alguma coisa. O profeta marcou até poucos anos depois que morreu o cachorro e diz: eu fui convertido. Tem gente que faz que o cachorro ainda não morreu. Eles não converteram ainda. Eles não foram convertidos, estão na igreja, mas não foram convertidos à mensagem do jeito que tem que ser convertido. Elias virá e converterá os corações dos filhos. E cadê os filhos para serem convertidos aos corações dos pais pentecostais? Uns quantos anos depois que morreu meu cachorro, eu fui convertido. E então vi a coisa muito diferente. Então o amei em vez de odiá-lo. Você que não ama seu irmão, qualquer coisa que fez contra você, você o odeia. Precisa de uma conversão. Você que odeia sua irmã, alguma coisa que ela fez e você a odeia, precisa de uma conversão. Irmão Branham sabia quando ele tinha convertido, porque antes ele pegou um Winchester, ele queria até matar o homem, atropelar com o carro, mas ele diz: olha, depois que eu converti, depois de uns anos, eu me converti. Tem uma estaca marcada assim, quando foi que eu converti. Tem pessoas que dizem assim: olha, eu vivi muito bem a primeira e segunda etapa, mas o que eu estou entendendo de conversão mesmo é na terceira que me converti. Gente que vive 20, 30, 40 anos
Porque para mostrar que você foi convertido, primeiro você tem que crer que os trovões foram revelados dentro dos 7 selos, porque são os trovões, estes mistérios, verdades, revelados divinamente, que converterão os corações dos filhos a seus pais. Laodiceia 38. Então, foi revelado, se você tem aquela revelação, seja convertida, seja convertido, e saiba que é um prazer viver neste corpo, mas o celestial também é um corpo maravilhoso, que você não terá vontade de retornar aqui, não quer ir para lá, mas quando vai para lá também não tem vontade de retornar para cá. E quando você entra no glorificado, onde já vem para a terra, para o milênio, comer e beber, sem morrer, sem empanzinar, sem dar dor de cabeça, sem ter má digestão. Oh, que corpo glorioso! Para viver não tem limite, não tem tempo, não tem cansaço, não tem sono. Se toma um gole de água, não é porque tem necessidade, toma por tomar um gole de água fresca, porque tudo é diferente no corpo glorificado. Obrigado, Senhor, pelo que pudemos ouvir mais um pouquinho nesta reunião. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Sou peregrino na terra aqui, só um pouquinho aqui findará, ao declinar minha vida aqui, vou contemplar Jesus, meu eterno Rei. No paraíso eu terei a paz, no paraíso eu terei o amor, lá não terei o sofrer jamais, no paraíso do meu Senhor. Posso sofrer agonias mil, desprezo, afrontas, eu chorar, mas Jesus Cristo me garantiu, com Ele um dia eu irei descansar, no paraíso eu terei a paz, no paraíso eu terei o amor, lá não terei o sofrer jamais, no paraíso do meu Senhor. Se queres vir ao Senhor Jesus, vem como estás, porque demorar, deixa o teu fardo